Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 138, o salmo que vamos meditar nesta noite. Vamos falar sobre a fidelidade do nosso Deus. Salmo 138. Sentado mesmo, vamos voltar os nossos pensamentos ao Senhor e ler a palavra do Senhor nesta hora. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz a respeito de mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Pai querido, Pai celeste, te agradecemos por esta noite, por estarmos aqui reunidos para te louvar, te adorar, buscar a tua face. Agora, ó Pai, que vamos meditar na tua palavra, que nossos corações, que nossas mentes possam, ó Deus, estar direcionadas, ó Deus, a compreender ainda mais da tua vontade. Que nada, ó Deus, nos atrapalhe a nossa compreensão e que o Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Deus, a direção a cada vida nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Temos uma visitante, seja bem-vinda, alegria estar aqui conosco, tá bom? Salmo 138, como eu disse, ele exalta a fidelidade de Deus, um salmo de Davi. É interessante que nesses últimos salmos, quase nenhum dos salmos são os salmos de Davi. Agora nós vamos ter alguns salmos de Davi. Nas últimas leituras e estudos que nós fizemos, nós vimos que os 10 últimos salmos, nenhum deles eram de Davi. Mas este salmo, ele traz uma característica que ele exalta a fidelidade de Deus, mas no meio do salmo, Davi fala de uma angústia, fala de algo que ele está enfrentando. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Ele diz, se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Então, a gente poderia tirar já algumas lições e compreender isso, que provavelmente esse é um salmo já no final da vida de Davi, já então podemos dizer que é um salmo de maturidade, não é um salmo da juventude de Davi, é um salmo daquele momento em que ele está já após enfrentar as batalhas da vida, após enfrentar a perseguição que ele passou no último momento da sua história, sendo perseguido por seu filho Absalão. Agora ele está, digamos assim, depois de ter visto tudo que ele viu na vida,
ele tira algumas conclusões. E é interessante isso. O verso 8, a gente percebe isso de uma clareza muito profunda no derradeiro da vida de Davi. O que diz a respeito de mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desamparas as obras das tuas mãos. O Salmo 138, se eu fosse fazer um paralelo com o Salmo 23, que é um salmo da juventude de Davi, e quando a gente lê o Salmo 23, a gente percebe a característica daquele Davi, que era um pastor de ovelhas. O Salmo 138 nos mostra que ele tem o mesmo coração. Agora, não vamos ignorar que o Salmo 138 já é o salmo em que ele teve a caminhada, teve a queda, teve as perseguições, teve os desalentos da alma, mas é o salmo então que ele está dizendo e afirmando para nós que ele tem um propósito: eu darei graças ao Senhor. Então ele está dizendo que na vida nós precisamos ter gratidão. Quando você começa a caminhar com pessoas mais velhas, parece que eles vão perdendo essa perspectiva da gratidão. No Salmo 138, nós estamos vendo que Davi está dizendo: eu te darei graças de todo o meu coração. Queridos irmãos, gratidão é fruto de uma fé madura. Porque na caminhada da vida, nós vamos tendo incertezas diante das dificuldades. Então, muitas vezes, a oração é: Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? O Senhor se esqueceu de mim? Mas aqui ele está dizendo: eu te darei graças de todo o meu coração. Eu sei, já entendi o que o Senhor diz a respeito de mim. Eu diria então que o Salmo 138 é um salmo que é uma verdadeira escola de discipulado. O que se espera do meu coração e do seu coração diante da vida, no final, no derradeiro dos nossos dias, é que nós tenhamos gratidão pela vida. A gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Então, observe que ele não diz apenas isso, mas ele diz da gratidão, mas ele diz também que ele deseja que todos os reis da terra louvem a Deus. Gratidão e missões andam juntos. O verdadeiro discípulo, ele nutre gratidão a Deus, mas principalmente, ele nunca perde a perspectiva da missão de sua vida. E a nossa missão é desejar que todos sejam salvos, amém, irmãos? Todos sejam salvos. Todos cantem louvores a Deus. É isso que ele deseja no final da vida. Muitas das vezes, o que a gente está esperando da vida, né? O que a gente quer da vida? Davi, no final de sua vida, ele quer que todos estejam louvando a Deus. Todos os reis, ao ouvirem a palavra do Senhor, se rendam aos pés de Deus. O Senhor é os céus, contudo atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Como que vai terminar a sua vida? Um coração humilde ou um coração soberbo? Um coração humilde que busca Deus, se satisfaz em Deus, ou você vai continuar uma vida de orgulho? A soberba é orgulho.
E o orgulho nos afasta de Deus. E o orgulho nos induz ao erro, a uma cegueira espiritual. Existe uma outra advertência de Davi, que foi ele nos dizendo aqui, nesse próprio texto, ele tenha confiança de que Deus está guardando. E, se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Então, queridos irmãos, a nossa força vem de Deus. Você pode falar comigo? A nossa força vem de Deus. Vamos falar de novo? A nossa força vem de Deus. É Ele. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. A nossa salvação, a solução de tudo para as nossas vidas está em Deus, em Cristo Jesus. João Calvino fala: nada nos dá maior segurança do que saber que Deus jamais se desvia daquilo que Ele prometeu. Deus jamais esquece das suas promessas. Então você pode confiar em Deus, você pode descansar no Senhor. Ele sempre estenderá a mão dEle, a graça dEle sobre nossas vidas. Vamos destacar então 4 princípios do Salmo 138. O primeiro deles: o discipulado começa com gratidão sincera. O verdadeiro discípulo, ele nutre gratidão a Deus. Eu te darei graças de todo o meu coração na presença dos deuses, cantarei louvores a ti. Então Davi louva, ele quer dizer que ele está louvando a Deus sem reservas. Ele está louvando a Deus, ele tem gratidão por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez. Se você segue a Deus, você precisa reconhecer a boa mão de Deus sobre a tua vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de maiores dificuldades, que você aprenda a ser grato a Deus. Corações agradecidos transformam a vida. Corações amargurados e cheios de remorsos destroem a fé. Mas corações agradecidos alimentam a fornalha da fé. Corações agradecidos nos conduz a uma vida mais dinâmica com o Senhor. Corações agradecidos se alimentam de esperança. Querido irmão, deixa eu contar uma experiência pessoal. Eu já tive passei por uma fase de depressão na minha vida. Eu tive um quadro depressivo profundo e longo. Precisei de tratamento com um psiquiatra, tomando medicação, terapia, com um psicólogo. Eu dou graças a Deus por ter tido 2 pastores que cederam os seus ouvidos e corações nessa fase que eu atravessei. Mas eu descobri que, no meio dessa profunda angústia da minha existência, da minha vida, o que de fato fez diferença foi aprender a agradecer a Deus. Porque muitas das vezes nós entramos num processo de sofrimento de alma e de angústia e de reclamação, em que fica difícil a gente querer reconhecer as coisas que Deus faz. E eu aprendi que na vida nós precisamos agradecer as coisas mais simples que nós temos. Eu não sei se você já entrou numa favela. Em Goiânia a gente não tem favela.
Aqui nós não temos favela. Favela, quando eu digo, é quando você entra no Rio de Janeiro, no meio de um lago podre, uma casa de madeira, de pau a pique, que está ali sobre aquelas madeiras. Quando você entra em São Paulo e você entra numa casa e você pisa, e a casa se mexe, porque ela está sendo sustentada por uma madeira. Aí eu, me lembrando disso e pensando, aquelas pessoas acordam, pegam seus filhos, levam para a escola, alguns vão pegar trem, vão pegar metrô, vão rodar 2, 3 horas para chegar lá, fazer um subtrabalho de chapa, ganhar 30, 40 reais para voltar a comprar algum tipo de mistura, algum punhado de arroz para chegar e fazer a comida para os filhos, e essa é a saga deles todos os dias, de não ter água, não ter saneamento, de ter que ir atrás de um poço. Foi isso que me tirou da depressão. Por entender que Deus me tirou de lugares difíceis. Eu fui trabalhar uma vez numa igreja em Franco da Rocha. Queridos irmãos, eu ia visitar os irmãos. A gente saía no meio de um morro de terra e você tinha que subir aquele morro. Você subia, e chegava lá em cima, estava a casa do irmãozinho. E aquele irmãozinho, com a maior alegria, tinha preparado um pãozinho na chapa com um chá para a gente comer. Era o que eles tinham para oferecer. Uma vez um irmão me chamou para a festa de aniversário. Era um frango. E eu fiquei imaginando o que aquele irmão fez para comprar aquele frango. Nós cantamos, louvamos a Deus. Aí tinha irmãos que iam comigo, não bebia água lá, não comia as coisas que as pessoas serviam. E eu olhava para aquilo e eu falava, gente, a gente está comendo um banquete na casa dessas pessoas. Foi isso que me tirou da depressão. De conseguir enxergar as boas coisas que Deus faz por nós. Às vezes nós sofremos, queridos irmãos, e o que nós estamos considerando ser sofrimento não é sofrimento. Porque nós vivemos dentro de uma bolha. Nós estamos dentro de uma bolha desumana. Numa bolha aonde a gente tem tudo, de tudo. Quando eu fui fazer missões lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Aí eu fui entrar na favela de Acari. E na hora que a gente entra na favela de Acari, vem uns 4, 5 meninos da idade do Rafael e do Arthur, com um fuzil na mão. E eles chegam do seu lado e perguntam, o que você está fazendo aqui? Quem que deu autorização para você entrar? Aí a missionária virou e falou assim, não, ele está comigo. O que você está fazendo com ela? Ele está fazendo alguma coisa com você, tia? Quantos moradores estão lá? E a gente vai lá na igrejinha, naquele local, que é um negócio de madeira daqui, outra madeira dali. Você tem que sentar no chão, teto de lona. E aqui a gente está dentro do ar-condicionado. E os irmãos têm coragem de enfrentar uma chuva para vir louvar a Deus. E
E louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nesta noite. Porque muitas vezes nós não estamos sabendo identificar o que a gente está vivendo. Eu fui para Maceió com a minha família. Nós fomos passear, conhecer as praias de Maceió. Lindas. Eu vi o pessoal brigando negócio lá de Porto de Galinhas. Eu falei, gente, só gente brigando e esquecendo que as pessoas estão naquela condição, não é porque elas querem. É porque você só foi lá para Porto de Galinhas ver a parte bonita. Você não entrou na cidade, que não tem esgoto lá. Não tem esgoto. Você sai do aeroporto de Maceió, a coisa mais linda do aeroporto de Maceió. 5 quilômetros à frente do aeroporto, tem uma cidade, umas 100 mil pessoas, irmão Moisés, não tem esgoto. Esgoto céu aberto. Não tem esgoto. Aí você vai na orla, aquela coisa mais linda. Aí você vai no mercado, passa do mercado central e vai mais para frente um pouquinho para você ver o que é aquilo. A gente vive numa bolha. E se esquece que nesse país 67% da população brasileira não tem esgoto. E é o mesmo partido que está aí há 30 anos. O povo tem que abrir a cabeça e entender que nós não vamos para frente assim. Vamos sair da bolha. Vamos sair da bolha. O que vai nos transformar, queridos irmãos, é aprendermos que a gente tem que ter gratidão a Deus. Se hoje você não tem nada para agradecer a Deus, o problema não está em Deus, o problema está na sua miopia espiritual. Na sua miopia espiritual. Está no seu orgulho, na sua ganância, na sua soberba. Porque Deus está derramando bênçãos sem medidas para cada um de nós que está aqui nesta noite. Só para você refletir, se você tem hoje algum dinheiro guardado, se você tem hoje algum dinheiro guardado, que seja R$10, saiba que 80% da população brasileira não tem dinheiro para ir trabalhar amanhã. Estamos no final do mês já. E quando você vê gente andando de bicicleta, com a marmitinha carregando, você pode ter certeza que essa pessoa saiu 4 horas da manhã da casa dele. E quando sair do trabalho, vai levar umas 2 horas até chegar lá. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para a vida e entender que a vida espiritual, queridos irmãos, queridos, eu sei das igrejas que estão cheias hoje. Eu sei que o que eles estão ensinando lá, é fácil encher a igreja, mas encher a tua vida com a mensagem de vida verdadeira, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é para nos cegar. A mensagem do Evangelho é pelo contrário, é para que nós tenhamos uma gratidão verdadeira a Deus. E uma gratidão verdadeira a Deus vem da gente tirar essas escamas dos nossos olhos, dos nossos corações. E o Evangelho não é uma chamada para mim olhar para as minhas necessidades. O Evangelho é uma chamada para mim olhar para fora, para o outro, para os que precisam, para os que necessitam. E aqui Davi coloca qual é o fundamento que gera essa gratidão. O verso 2: voltado para o santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Qual é a base? Palavra de Deus. Fala comigo, a palavra de Deus. Não, fala com fé. A palavra de Deus é a fonte
da verdadeira fé. É a palavra de Deus. A leitura bíblica é essencial. Se você quer, de fato, adorar a Deus, você precisa ler a Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia. Estudá-la, ela tem que ter o local primordial na sua vida. Essencial, central. É pela palavra que nós contemplamos a fidelidade de Deus. É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós vamos ter entendimento diante das nossas realidades e daquilo que nós estamos vivendo. Você faz essa análise assim? Isso que eu estou fazendo está em conformidade com a palavra de Deus? Isso que eu quero está em conformidade à palavra de Deus? Você tem essa análise assim? Ou você só, Deus, fala alguma coisa que eu estou precisando? Deus faz isso. Deus fala as nossas necessidades. Mas Deus não faz somente isso. Ele quer que você tenha conhecimento, e um conhecimento que oriente a tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alicerce. É o alicerce para a vida humana. Os maiores estudiosos do mundo estudavam a palavra de Deus. Isaac Newton, Blaise Pascal, eles eram cristãos. É interessante como muitas vezes nós não valorizamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que os grandes ditadores têm medo dela, mas os crentes não têm medo, não têm respeito, não valorizam. Vamos pensar nas 5 grandes ditaduras do mundo? Vamos pensar? A gente pode colocar aí Cuba, China, Coreia do Norte, Irã, Afeganistão. Pode ser? Ou Vietnã? 7 países, 7 ditaduras, 7 países onde a Bíblia é proibida. Você tem quantos aplicativos da Bíblia no seu celular? Você tem quantos livros da Bíblia? Na Coreia do Norte agora, um pai e uma mãe foram assassinados porque encontraram uma página da Bíblia na casa deles. Deixaram uma criança de 5 anos, sem pai, sem mãe. E a criança de 5 anos foi presa. Ela vai crescer num campo de concentração. Você leu a Bíblia essa semana? Você estudou a palavra de Deus essa semana? Tem gente que fala do dízimo, né? Eu quero falar do dízimo, do seu dízimo diário para Deus. Mas eu não estou falando de dinheiro. Eu estou te falando daquilo que Deus te dá todos os dias, de uma coisa extremamente preciosa que se chama tempo. Tempo é precioso ou não? É precioso, não é? É precioso demais o tempo, não é? Você dá 10% do seu tempo para Deus todos os dias? Dez por cento, então seria o quê? 2 horas e 20 minutos.
Você dedica 10% disso para Deus? Ou você dedica o dízimo do dízimo, que seria 0,5%? 20 minutos do seu dia para ler a palavra? Vamos abrir o aplicativo do seu celular. Quanto tempo você gastou hoje? Com TikTok, Instagram. Mas se você ler, estudar a palavra, o que ela pode fazer em você? A China sabe o que pode fazer na vida do povo. Pode trazer libertação para a mente daquelas pessoas. Vocês sabem que a Bíblia hoje é proibida nas escolas? Mas você sabe que se eu chegar hoje em qualquer presídio e querer levar a palavra de Deus, eles abrem, ensina a Bíblia para ver se muda esse povo, pastor. Isso eu já ouvi. Não foi de 1 ou 2 superintendentes do CEPAIGO, não, porque eu fazia evangelismo lá. Quando eu vou no hospital, vou fazer uma visita, eu gosto de ir lá, recitar o Salmo 23, o Salmo 121. Às vezes eu termino e falo, nossa, quem está do lado fala assim, o senhor pode falar essas palavras de novo para mim? Salmo 23. Tem crente que não sabe falar o Salmo 23. Os meninos têm que saber, desde cedo. É a palavra. É a palavra de Deus que fortalece a sua vida e vai te dar o verdadeiro fundamento e aliança para você ter uma fé firmada, confirmada no Senhor Jesus. Aprenda uma lição nesta noite. Verso 3 diz assim para nós: no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Então, Deus fortalece o verdadeiro discípulo. Amém? Por isso que eu falei para você, a minha força vem do Senhor. Vamos de novo? A minha força vem do Senhor. Vamos falar com fé agora. A minha força vem do Senhor. É o Senhor que vai te fortalecer. Mas Ele nos fortalece interiormente. Ele transforma a nossa mente, Ele renova a nossa mente. Nos restaura o vigor. Charles Spurgeon falava, Deus pode não mudar a situação imediatamente, mas sempre fortalece o coração daquele que confia nele. Amém? Deus sempre fortalece. Estudar a palavra, queridos irmãos, ela nos ensina a orar, nos ensina a perseverar, nos ensina a conhecer mais a Deus, e aí virá o respaldo para o fortalecimento da nossa alma. Se há algo que eu gostaria de te ensinar aqui nesta noite, é você levar a sério sua vida de tempo com a palavra de Deus, amém? Leva isso para a sua vida. Separa o seu tempo. Separa 15 minutos. Leia 15 minutos. 5 páginas da Bíblia. Se você fizer isso todos os dias, você vai ler a Bíblia toda em 9 meses. 15 minutos do seu dia. 5 páginas da Bíblia. Nossa, pastor, mas eu não leio tão rápido. Então leia 1 página. 2 anos você lê a Bíblia. Amém? Mas você não pode viver a vida cristã sem ler a Bíblia. Eu estou estudando as biografias, né? Eu estava estudando a biografia de Charles Spurgeon. Eu gosto muito de estudar a biografia, principalmente dos grandes homens de Deus, porque elas me inspiram muito. E uma vez perguntaram para Charles Spurgeon,
Quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Ele já estava na altura dos seus 70 anos, e ele virou e falou assim: eu leio a Bíblia 3 vezes ao ano. Eu li a Bíblia mais de 220 vezes na minha vida. Queridos irmãos, 220 vezes é muito chão, né? É muito chão. É muito chão. Você já leu quantas vezes? Eu cheguei nos 10% do Charles Spurgeon já, irmãos. Mas eu preciso melhorar isso. Eu preciso melhorar mais. Porque, queridos irmãos, nessa noite eu quero te mostrar aqui. Davi está nos falando disso. É isso que fortalece, é isso que nos enche de esperança, é isso que transforma o nosso viver. E a última palavra que tem aqui nesta noite, queridos irmãos, é que ele diz assim: o Senhor completa a obra que ele começou. Ele quer completar a obra que ele começou no seu coração. O que diz a respeito de mim, o Senhor levará a bom termo. Então, isso quer dizer, ele o levará até o fim, amém? Até o fim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Então, você não precisa temer o amanhã, não precisa temer as dificuldades. O Senhor estará contigo e Ele dará misericórdia para você todos os dias. Não desampares as obras das tuas mãos. Nós somos essas obras das mãos dEle. Ele nos conduzirá. Ele iniciou a obra da salvação, da redenção em nós. Ele nos chamou para esse reino maravilhoso, com a sua graça infinita, com seu amor maravilhoso, com o derramar do teu Espírito sobre nós. E Davi está dizendo que Ele não desamparará. Amém? Levante sua mão ao céu e declara assim: eu sei, Senhor, que o Senhor não me desamparará. Ele não nos desamparará. Nenhum dia, nenhum momento. Essa é a verdadeira esperança. Por isso você precisa aprender a agradecer a Deus, ter gratidão, reconhecer a fidelidade dEle, olhar todos os dias, ter perseverança em oração, em confiança no Deus Todo-Poderoso. E quando você começar a perceber o efeito de Deus em você, o resultado disso é você começar a ter aspirações santas. E para mim, Davi deveria ter terminado o Salmo, se é que eu posso fazer isso, com verso 4 e 5. A verdadeira aspiração do crente é que todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém? Esse para mim tinha que ser os 2 versos finais desse salmo, porque Deus deseja gerar novas aspirações, novos desejos em nossas mentes. Ele não quer que nós vivamos essa vida nessas escamas da soberba, do orgulho do nosso dia a dia. Ele não quer que a gente viva nesse engano deste mundo. Ele quer gerar em nós aspirações santas, desejos santos. Ele quer gerar em nós uma ardente expectativa do reino dEle, do poder dEle sobre nós. E isso é gerado quando eu e você desejamos ver pessoas se convertendo a Cristo Jesus, sendo transformadas para a glória de Cristo Jesus. Infelizmente, a igreja tem sido infiltrada com as coisas dessa terra. Eu vejo muito mais crentes desejando o ouro e a prata da terra do que desejando o agir maravilhoso da graça de Deus na vida dos crentes. Então, nessa noite, eu queria te fazer 3 perguntas. Você tem confiado que Deus cumprirá o propósito dEle na sua vida? Você confia nisso? Você já orou agradecendo? Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor cumprirá o teu propósito. A segunda pergunta:
No meio das tuas lutas, você tem sido capaz de agradecer a Deus e perceber a presença de Deus? Se não, não tem problema. Mas hoje você pode pedir: Deus, tira as minhas escamas, porque eu quero te ver na minha vida. Às vezes às vezes a gente está jogando para Deus, mas o problema é nosso, porque nós não queremos ver a graça bendita do Senhor. Oh, queridos irmãos, se a gente parasse para pensar quantas pessoas estão sofrendo nesse mundo hoje, por não ter nem o que comer, nem o que vestir, nem onde dormir às vezes. Nós já por aí já poderíamos agradecer muito ao Senhor. Agora, se você vai numa igreja por aí e fica falando para você que você precisa comer o melhor dessa terra, foge desse lugar. Esse lugar não é de Deus, não. E a terceira pergunta: você descansa? Você descansa? Você tem descansado? O problema não está no Senhor, está no seu coração, na sua miopia espiritual. Talvez hoje seja o dia de você começar uma nova jornada na sua vida espiritual. Comece como Davi. Obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, de todo o coração, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, de abrir a Tua palavra e de meditar nela nesta noite. Que nossos ouvidos, ó Deus, não estejam tampados, que os nossos corações não estejam bloqueados, mas que o Teu Espírito venha nos conduzir a andar contigo todos os dias e não nos desviarmos dos Teus caminhos nenhum dia. Nesta hora, ó Deus, eu rogo que o Senhor venha fortalecer a fé dos meus queridos irmãos. O Senhor venha, ó Deus, despertar, ó Deus, anseios das coisas do Senhor, desejos de conhecer mais a Tua palavra, desejo de ver vidas sendo transformadas, desejo de Te adorar e celebrar ao Senhor mais e mais. Que a nossa fé, ó Deus, esteja sempre alicerçada na Tua palavra, que a nossa confiança seja inabalável diante das lutas da vida, e que o nosso verdadeiro desejo seja, ó Deus, Te conhecer e andar nos Teus caminhos todos os dias do nosso viver. Nesta noite, ó Pai, eu oro por cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça e do Teu favor sem par. Eu oro também, ó Deus, por aqueles familiares que ainda não se converteram. Que, ó Deus, a luz do Senhor seja derramada aos corações e que o Teu Espírito seja derramado em cada vida. Eu oro também, ó Pai, que agora que vamos retornar para os nossos lares, o Senhor nos guarde, nos livrando de todo o mal, nos dê um restante de semana abençoado, e que possamos, ó Deus, caminhar na Tua presença todos os dias de nossas vidas. Assim que oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.